A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 12. A rotina em excesso é a porta da solidão. Nós estamos na nossa penúltima lição dessa revista. O nosso texto de referência é Mateus capítulo 6, versículo 25. Vamos ler? Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Na lição de hoje, nós veremos as razões e os resultados causados pelas rotinas em excesso e como podemos combater através da fé, convicção e coragem. Tópico 1. A visão da rotina em Eclesiastes. O escritor de Eclesiastes vê a vida e as coisas que nela tem como algo repetitivo e rotineiro, que tudo que existe hoje um dia já foi. Então, a cada geração, ela vai apenas repetindo ou fazendo uma releitura ou copiando aquilo que um dia já existiu, que a natureza não traz nada de novo. Alguns comentaristas acham a mensagem de Eclesiastes áspera e até exagerada quanto a isso. Lógico que a observação do autor de Eclesiástico não é técnico-científico, mas ele está falando daquilo que ele pôde vivenciar na sua própria vida. E ele fala de si próprio no livro de Eclesiastes. De acordo com o dicionário Aurélio, a palavra rotina, ela tem o seguinte significado: caminho utilizado normalmente, itinerário habitual, hábito de fazer uma coisa sempre do mesmo modo, mecanicamente, repetição e monótono. A rotina pode se tornar um processo que mina as nossas forças. Quando nós fazemos as coisas repetidas, nós temos a tendência de ficar cansado daquilo, abusar aquela mesma coisa, de estar fazendo a mesma coisa o tempo todo. A maioria das pessoas, elas vivem uma vida rotineira, não experimenta nada de novo. O dia amanhece, é a mesma coisa, vem o outro dia, é a mesma coisa, nada muda na sua vida, isso passa anos e anos fazendo a mesma coisa, toda a vida, do mesmo jeito, e não tem nada de novidade, não tem mudança na sua vida, não experimenta outras coisas. Então, uma vida, ela acaba ficando vazia, ficando sem sentido, porque não busca experimentar outras coisas. A rotina é cansativa e sem graça. Salomão, no capítulo 2 de Eclesiastes, ele vai dizer que tudo que ele pôde experimentar nessa vida, ele experimentou. Ele teve escravos e escravas comprados, ele teve escravos nascidos na sua própria casa, construiu bosque, construiu vinhas, adquiriu prata e ouro, fez irrigações para os seus plantios, fez grandes jardins, fez mansões para si, fez mansões para suas esposas. Tudo o que estava ao seu alcance, tudo que um homem pode experimentar na vida, Salomão experimentou e conquistou para si, porque ele era um homem que tinha muita sabedoria e conhecimento. As nações vinham ver de perto a sua grandiosidade, o seu conhecimento e a sua sabedoria, e quando chegavam, observavam que não tinha ouvido falar nem a metade do que realmente ele era. Então, nenhum homem que foi antes de Salomão teve tanta sabedoria quanto ele, e não teve tanta riqueza
quanto ele teve. Mas no capítulo 2 de Eclesiastes, ele vai dizer que tudo aquilo não fazia sentido nenhum, que era como vento, que tudo aquilo era como um vapor levado ao vento. Salomão estava cansado de uma rotina, que ele viu tudo que ele havia conquistado, viu tudo que ele tinha feito e não encontrou sentido nenhum naquilo que ele havia produzido. Sabe por quê, amado? Porque o sentido da nossa vida não está nas coisas que nós adquirimos. O sentido da vida não está em nossos bens, não está no nosso trabalho. O sentido da vida não está naquilo que nós trazemos para nós. O sentido da nossa vida está em Deus. E nós precisamos buscar o sentido da nossa vida, não em bens materiais, mas em Deus, porque Ele sim pode suprir todas as nossas necessidades. Ele pode nos tirar da vida cansada, Ele pode nos tirar da vida de solidão, Ele pode nos tirar da vida repetitiva, porque Cristo Jesus, Ele dá sentido à nossa vida. A cada amanhecer nós vemos as coisas de um modo diferente, a cada amanhecer nós vemos a presença de Deus, nós vemos a glória de Deus e nós vemos sentido na vida para continuar vivendo, nós vemos alternativa para a nossa vida. E Salomão, um homem inteligente, nos deixa esse livro que é tão riquíssimo, que é tão grandioso para nossas vidas, para nós compreendermos o que de fato é importante na nossa vida. Porque ele experimentou de tudo. Ele diz, olha, eu experimentei tudo que um homem pode experimentar na vida. Eu me entreguei a tudo que eu poderia conquistar, que eu poderia querer na vida. Eu não me privei de nada daquilo que eu queria ter. Tudo que um homem poderia ter na carne, materialmente falando, Salomão teve. E mesmo assim ele diz que nada disso é vantajoso. É como um vapor que o vento vem e leva, que não faz sentido de nada. Então que nós possamos, amado, a partir de hoje entender que o sentido da nossa vida é Deus. Eu quero te dizer que se você tem procurado o sentido da vida nas coisas e não tem encontrado, pare e busque pela presença de Deus. O vazio que você sente no teu coração, as riquezas deste mundo, os prazeres deste mundo, não pode te dar, não pode preencher. Muitas pessoas sentem um vazio na vida e vão muitas vezes para os bares, bebem, choram, procurando o sentido da vida, procurando esquecer as coisas desta vida e querendo preencher um vazio que sente. Mas depois que tudo aquilo passa, ele torna a sentir o mesmo vazio, torna a sentir a mesma angústia. E eu quero te dizer que esse vazio só quem pode preencher é Jesus Cristo, só quem pode preencher é o Espírito Santo, porque nada que você fizer vai fazer sentido a não ser a presença de Deus na tua vida. Então Salomão olhou para tudo aquilo que ele havia feito e ele disse, qual é o proveito de tudo isso? Ele não encontrou satisfação naquilo que ele havia conquistado, ele não encontrou prazer naquilo que ele havia conquistado. Salomão também, ele escreveu um salmo, o Salmo 127, e ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos se edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Então ele aqui também está falando que nada faz sentido nós fazermos tudo isso e não ter Deus como prioridade na nossa vida. Eclesiastes capítulo 2, versículo 11 diz, olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então aqui ele diz que tudo que ele fez lhe gerou cansaço, tudo que ele fez era uma ilusão, tudo que ele fez era como correr atrás do vento, porque tudo aquilo se passava, tudo aquilo se acabava e não fazia sentido nenhum trabalhar a vida inteira em prol daquilo que logo se acabaria. Não adiantava se desgastar, se entregar ao trabalho, sendo que tudo aquilo passa.
Então, não faz sentido se dedicar totalmente a sua vida inteira em prol daquilo que é passageiro, em prol daquilo que logo se acaba. E é o que muito fazemos. Nós nos desgastamos em busca de satisfazer a nossa carne, em busca de satisfazer os prazeres da nossa carne, em busca de conquistar algo que tudo se acaba aqui, que tudo é matéria, que tudo se desfaz. Então, é necessário nós meditarmos aqui nesta passagem para nós gastarmos a nossa vida, gastarmos o nosso tempo com aquilo que realmente vai nos edificar, com aquilo que realmente nos proporcionará coisas melhores. E o que nos proporcionará coisas melhores? É o nosso relacionamento com Deus. Porque o nosso relacionamento com Deus nos vai tirar de uma vida rotineira e ilusória. E quando nós partimos desta vida para a eternidade, nós vamos continuar tendo uma vida com Deus. Nós estamos estudando hoje a lição de número 12 e nós temos estudado em todas as lições a importância do nosso corpo, da nossa alma, da nossa mente, a importância de cuidarmos das nossas emoções. Então, o nosso corpo e a nossa mente não têm suportado a nossa rotina, que é muito grande. É por isso que, às vezes, os consultórios médicos estão cheios de pessoas buscando alternativa para suas vidas, buscando melhorar suas vidas por conta da rotina em excesso. Então, nós temos que parar e observar como nós estamos encarando a vida, se o que nós estamos fazendo realmente é proveitoso, se o que nós estamos fazendo realmente vale a pena. Porque, às vezes, nós trabalhamos, buscamos apenas para guardar, para ter mais, para possuir mais. E nós precisamos parar para analisar se tudo que nós estamos fazendo é realmente importante, se é relevante, se é para a nossa sobrevivência. A rotina em excesso é um grande problema, porque ela nos impede de agir e de ter consciência das coisas. Nos acostumamos a ter aquela rotina todo o tempo da nossa vida, que aquilo se torna um hábito na nossa vida e nós não paramos para refletir, nós não paramos para agir diferente. Então, isso nos prejudica muito, muito mesmo. Então, nós precisamos parar e ver se aquilo que nós estamos fazendo está se tornando rotineiro, se está nos prejudicando de agir, de tomar novas atitudes, de ter novas ideias. Então, nós não podemos nos habituar a isso. Precisamos parar, refletir e ter mudança na nossa vida sempre. Aquilo que nos desgastava, aquilo que nos entristecia, aquilo que nos deixava doente, parar de fazer e buscar fazer aquilo que realmente nos agrada, que realmente é satisfatório, que realmente encontramos o prazer da vida. É muito importante nós refletirmos sobre o que o autor de Eclesiastes fala sobre correr atrás do vento. Ele diz que tudo aquilo que ele havia feito era como se ele estivesse correndo atrás do vento. O que é correr atrás do vento? É buscar aquilo que não podemos nunca alcançar e nem segurar. Então, é uma busca que nós fazemos que não tem satisfação nenhuma. Então, é melhor ter e desfrutar daquilo que temos do que buscar aquilo que não temos e viver uma vida de rotina e escravizando a nossa própria vida. Muitas pessoas vivem uma vida rotineira e adquirem tantos bens, mas não desfrutam nem metade daquilo que tem. Morre e nem sabe exatamente tudo que tem. Muito rico, mas não desfruta totalmente daquilo que tem. Então, Salomão está dizendo, é melhor ter pouco e desfrutar do pouco que tem, do que ter muitas coisas e não desfrutar das muitas coisas que tem. O que estamos fazendo da nossa vida? A palavra de Deus diz que a nossa vida é até 70 anos. O que passa disso é fadiga, é canseira. Por quê? Quando a pessoa chega aos 70 anos, se ela chegar sadio, mas vai ter problemas, tem muita gente com pressão alta, com diabetes, problemas no coração e várias outras doenças que o ser humano vai adquirir no decorrer da vida. Infelizmente, é assim que acontece. Então, precisamos parar e analisar o que estamos fazendo da nossa vida.
se vale a pena correr atrás do que está correndo, se faz sentido. Porque nós precisamos cuidar da nossa vida. E quando nós corremos e não vivemos, nós estamos destruindo a nossa própria vida. Nós estamos deixando de experimentar o melhor de Deus para a nossa vida. Nós estamos deixando de ter um relacionamento com Deus porque estamos o tempo todo correndo. Estamos o tempo todo em uma busca por algo que nós queremos, mas chegamos no fim da vida e não experimentamos nada e não gozamos da vida, daquilo que Deus quis para nós. Porque Deus, Ele quer que nós vivemos de uma forma saudável, de uma forma tranquila. Deus não quer, amado, que nós vivemos uma vida cansativa, uma vida fadigada, uma vida de tristeza, uma vida cheia de angústia, cheia de problema. Não é isso que Deus quer para nós. Não foi isso que Deus propôs para a humanidade. Ele quer que nós vivemos bem. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele, que nós paramos para ouvir a sua voz. A partir do momento que nós paramos para ouvir a voz de Deus, Ele nos dá a direção de tudo e nós vamos vivendo dia após dia na direção e na graça do Senhor Jesus. E eu não estou dizendo aqui que nós não podemos trabalhar. Nós temos que trabalhar porque é bíblico trabalhar, temos que comer do suor do nosso trabalho, mas nós temos que ver se aquilo está minando com as nossas forças, se isso está minando o nosso tempo, o tempo que nós devemos ter com Deus. Nada neste mundo pode tirar o nosso tempo com Deus. Deus nos fez para ter um relacionamento com Ele. E Ele diz para nós buscarmos Ele em primeiro lugar e a sua justiça. Quando nós buscarmos, quando nós entendemos a necessidade de buscarmos Deus em primeiro lugar e a sua justiça, nós vamos ver as demais coisas sendo acrescentadas por Deus. Por quê? Porque as demais coisas, Ele vai nos abençoando, Ele vai abrindo as portas, Ele vai nos dando direcionamento, Ele vai nos dando capacidade de nós adquirirmos as coisas sem ser cansativo. Então, Deus vai abrindo as portas, Deus vai nos abençoando e Ele vai nos sustentando todos os dias. Mas nós precisamos primeiro buscar o seu reino. E as coisas, infelizmente, estão invertidas. Nós estamos buscando satisfazer a nossa carne, nós estamos buscando satisfazer as nossas vontades em primeiro lugar. Isso nós vemos muito, muito, muito em todo o tempo. Nós acordamos, qual é a primeira coisa que fazemos? É ter um momento com Deus, é ter uma meditação na palavra de Deus, é ter um momento de oração com Deus. Não, muitas vezes nós já acordamos atrasados e corremos para o nosso trabalho. Chegamos cansados, fadigados e já é dormindo e não temos tempo nenhum para Deus. E nós estamos priorizando as nossas vontades, nós estamos priorizando os bens materiais e nós não estamos buscando fazer a vontade de Deus. E aí você pode estar achando, mas se eu fizer isso eu vou morrer de fome. Não, Ele que está dizendo, não eu. Para nós buscarmos o reino dele em primeiro lugar e a justiça e as demais coisas Ele acrescenta na nossa vida. O problema é que nós não confiamos em Deus o suficiente para fazer o que Ele nos pede para fazer. O comentarista da nossa lição, ele nos apresenta 3 coisas de como vencer a rotina em excesso. Primeiro é fé, segundo, coragem, terceiro, convicção. Então, se nós queremos combater a rotina em excesso, aquilo que está sendo exagerado na nossa vida, nós precisamos ter fé, nós precisamos ter coragem, precisamos ter convicção para nós nos desprendermos de tudo isso que nos aflige. Tópico 3. A rotina enfraquece os relacionamentos. Há pessoas que trabalham tanto que não têm um convívio social com pessoas, não se relacionam com pessoas. A vida dele é o trabalho e somente o trabalho, não é um ser social. Se chamar para sair, para passear, ele não vai saber, não conhece os lugares, não sabe para onde ir, porque a única coisa que ele sabe fazer é trabalhar. Então, o trabalho se tornou parte da vida dessa pessoa e o trabalho acabou escravizando essa pessoa, que ela não sabe conviver com uma outra pessoa. Se botar ela em uma roda de conversa para falar de qualquer outra coisa que não seja relacionado ao trabalho, ela não vai saber, porque ela se acostumou a falar apenas de trabalho.
Então é necessário investir tempo em relacionamento, porque do que adianta trabalhar tanto e não ter tempo para se relacionar com mais pessoas? Do que adianta? Para que serve tudo isso? Então, o autor de Eclesiastes, ele percebe que tudo isso é um absurdo e que não faz sentido viver desta forma. Então, uma pessoa que vive uma rotina em excesso, ela vive no seu mundinho. E o que vai acontecer com ela por viver no seu mundinho? Ela vai viver em uma solidão muito grande, porque ela não teve tempo de se relacionar com as pessoas. Então, ela vai viver no seu mundinho, vai viver isolado e vai viver uma vida de solidão. Ninguém faz nada sozinho, ninguém chega a lugar sozinho, ninguém vive sozinho. Nós somos seres sociais, nós precisamos nos relacionar com as pessoas, nós precisamos sair, precisamos ver o mundo fora daquilo que nós estamos vivendo, porque se nós não fizermos isso, fazer coisas fora da nossa rotina, fora daquilo que fazemos, nós vamos estar presos somente ao nosso trabalho, aquilo que produzimos. Então, precisamos fazer coisas fora daquilo que é o nosso trabalho. Então, nós precisamos dividir tempo com outras pessoas, a não ser... Então, nós precisamos dividir tempo com outras pessoas e não com o trabalho. Nós precisamos entender que a vida não é só um trabalho, porque isso causa grandes problemas. Isso serve tanto para quem trabalha na igreja, principalmente para quem é líder na igreja, pastores que vivem o tempo todo na igreja, só na igreja, não sai, não passeia, não viaja. Então, aquilo se torna desgastante. Ele vai indo e acaba consumindo as suas forças. Então, ele precisa se relacionar com outras pessoas. Então, Deus não nos criou para viver desta forma. Ele nos criou para viver em liberdade, para sermos livres nele. Então, buscamos a vontade de Deus e ele nos orienta o que devemos fazer. Também precisamos buscar relacionamento realmente com pessoas, porque nós estamos substituindo as pessoas por máquina, nós estamos tendo amigos virtuais, nós estamos tendo relacionamentos virtuais e deixando de ter um relacionamento pessoal com as pessoas. Então, nós precisamos entender que as máquinas não substituem as pessoas. Então, precisamos ter atitude e resgatar relacionamento com pessoas. Nós aprendemos isso com Paulo. Ele tinha um relacionamento com Marcos, só que eles acabaram tendo uma discussão, brigaram, não gostou das atitudes de Marcos, porque Marcos fez algo que ele não gostava, que não gostaria que Marcos tivesse feito. E Barnabé insistiu para que Paulo continuasse com Marcos, e ele disse que não viajaria com Marcos. Então, Barnabé, não querendo abrir mão de Marcos, viajou com Marcos e Paulo viajou com Saulo. Mas nós vemos mais na frente Paulo dizendo quanto Marcos era importante para o ministério. Então, ele buscou resgatar o relacionamento que ele tinha tido com Marcos no início do seu ministério. Então, nós não podemos desistir das pessoas, não podemos desistir dos relacionamentos com pessoas, porque às vezes as pessoas erram, às vezes as pessoas fazem aquilo que nós não gostaríamos que elas fizessem, mas elas adquirem experiência, elas adquirem maturidade com o decorrer do tempo. Talvez nesse tempo Marcos não tinha essa maturidade toda, mas ele adquiriu maturidade no decorrer do seu ministério e Paulo percebeu que ele agora era uma pessoa constante e estava dizendo o quanto ele era importante para ele. Então, nem tudo na vida está perdido. Podemos sim resgatar relacionamentos, podemos sim pedir perdão, podemos sim nos reconciliar com as pessoas e isso é bom. Isso é bom para a nossa vida emocional, isso é bom para nosso relacionamento com Deus, amarmos e perdoarmos as pessoas, porque quando carregamos mágoa, carregamos frustrações, adoecemos. Então, nada é tão importante quanto termos relacionamento com as pessoas e com o nosso Deus. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, te louvamos por mais esta aula. Nós estudamos aqui, aprendemos
o quanto é importante nós termos relacionamento com as pessoas, nós termos relacionamento contigo, te buscarmos em primeiro lugar, a sua justiça e as demais coisas o Senhor acrescenta na nossa vida. Meu Deus, nós entendemos que a rotina em excesso, ela nos desgasta, ela nos destrói e o Senhor nos ensina a refletirmos e parar para ver como está as nossas vidas, como nós estamos vivendo, se estamos vivendo uma rotina em excesso, se nós estamos perdendo o relacionamento contigo, para nós buscarmos a Ti em todo o tempo da nossa vida. Nos perdoa em nome de Jesus, nos purifica, nos santifica. Abençoa todas as famílias que nos assistem nesse momento, que o Senhor possa abençoar grandemente, que o Senhor possa dar sentido à sua vida e a tudo que está vivendo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.